Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que essa aula estiver sendo assistida por você, queria te cumprimentar, desejar tudo de bom para você, para sua família, né? Estamos aí enfrentando uma pandemia, mas temos que estudar, né? Eu tenho que trabalhar e vocês têm que fazer o trabalho de vocês. Vamos seguir o nosso caminho, não é isso? Beleza? Então, gente, bora para a próxima aula. Quero contar com a participação de todos vocês, ok? Vamos lá. Ok, formas de produzir o espaço, é esse o tema. Deixa eu preparar aqui o ponteiro aqui, marca texto. Ok. Então nós vamos falar aí de que forma o homem constrói, ele produz o espaço. Sim, porque todos os espaços ocupados pelo homem já estão transformados mediante sua necessidade, mediante, né, suas possibilidades, não é isso? E sua cultura, entre outros aspectos, né? Pois vamos lá. Ok, vamos lá. Campo e cidade são espaços distintos. O que ele quer dizer aqui, gente, quando dizem espaços distintos, né? A maioria de vocês deve não conhecer essa palavra, né? Distintos. Mas eu vou logo explicando. Campo e cidade são espaços o quê? Diferentes, ok? Então, são espaços diferentes, produzidos a partir do quê? Da relação dos grupos humanos com o quê? Com a natureza. Então, o espaço, ele se constrói a partir dessa relação do homem com a natureza. Com o rio, nós temos exemplo aqui, né? Com uma montanha gelada, não é isso? Desculpa, gente. Uma montanha gelada, né? Ou então aqui um grande campo, né? Ou aqui um centro comercial, né? Então vamos seguir. Embora diferentes, esses espaços estão cada vez mais relacionados, né? E integrados, ok? O que ele quis dizer com isso? Que esses espaços eles estão conectados, né? Esse linkado com esse linkado com esse linkado com esse linkado com esse, né? E assim sucessivamente. Você pode criar várias relações. Por exemplo, que você quer um exemplo aqui? Por exemplo, esse aqui, vamos dizer que tem uma vila de pescadores, né? Aqui, ó, uma vila de pescadores. Esses pescadores pescam o pescado, né? Pescam o peixe, o camarão, o caranguejo e vende para onde? Para esse centro comercial, onde, por exemplo, pode ter alguém especializado em frutos do mar, pode ter um açougue nesse centro comercial. Então, existe uma integração, existe uma relação entre os espaços, ok? Ok, então vamos seguindo, né? Vamos lá. Isso ocorre porque as atividades econômicas tradicionalmente praticadas no campo. Desculpa, gente. Então, quais são as atividades econômicas tradicionalmente praticadas no campo, né? São a agricultura, né? Vocês já sabem o que é agricultura, né? Que é o cultivo e colheita de vegetais, né? De plantas, né? Tanto para a indústria quanto para a alimentação, entre outros, né? E a pecuária, que a pecuária, vocês sabem o que é também, né? É a criação de animais, né? Para obtenção de queijo, leite, carne, couro, né? Entre outros. E, finalmente, o extrativismo, né? E o extrativismo, gente, o que que é? Extrativismo é a mesma coisa que agricultura ou que pecuária? Não, gente. Extrativismo, por exemplo, nós temos o extrativismo do palmito. Palmito por quê? Porque o palmito normalmente, né, o açaizeiro está nas florestas. Então o cidadão vai lá, né, e colhe o palmito. O açaí, o cara vai lá e colhe o açaí
e traz, mas a planta fica lá, ninguém plantou, ela é da floresta, né? A castanha do Pará também é da castanheira, é uma árvore imensa, centenária normalmente, né? De décadas, centenas de anos. Então o cara vai lá, extrai a castanha, mas a castanha continua lá, ela foi plantada, mas não por homens, né? E não ela não nasceu especificamente para ser extraída, né? Mas ela está lá e o homem extrai o seu fruto, que no caso é a castanha, entre outros, né? Então, então essas atividades econômicas, como agricultura, pecuária e extrativismo, dependem das atividades realizadas na cidade e vice-versa, ok? Por exemplo, o cara que faz o extrativismo da castanha na mata, ele coleta a castanha, leva sacas e sacas, né? Ele vende, né? Ele vende essa castanha e com o dinheiro da castanha, ele vai comprar o quê? Ele vai comprar, por exemplo, se ele mora na floresta, ele vai comprar o óleo, ele vai comprar, né, os produtos, né? Os vários produtos para vai fazer sua compra, né? E levar lá pro e levar para a floresta ou para o lugar onde ele mora para se alimentar. Então tem uma interrelação. Da floresta sai a castanha do Pará e da cidade saem os produtos industrializados que esse cara que trabalha no extrativismo depende para sobreviver também, né? Porque ele não vai comer só castanha, então ele colhe a castanha para trocar pelo óleo, pelo arroz, pelo feijão, né? Então, agricultores precisam de maquinários, isso aqui já é outra relação, né? De agricultores precisam de maquinários produzidos pela indústria e de consumidores para comprar seus produtos, ok? A indústria e o comércio, por sua vez, dependem dos o quê? Produtos de origem rural, né? Ou seja, de fora da cidade, para fabricar outros produtos e alimentar a população urbana, né? Vocês querem um exemplo aí, é o arroz, né? Inclusive está muito, nesse momento, está sendo falado muito arroz, né? Ele é produzido, dizem que ele sempre teve um preço abaixo, né? Mas agora, né, na pandemia, as pessoas consumiram mais e também o dólar está muito alto, então está compensando mais para os caras vender para fora. Então, se está compensando mais vender para fora, esse arroz que era produzido para o mercado interno, ou seja, para nós comermos, ele está indo para o exterior e agora o arroz que fica no Brasil está bem mais caro, né? Mas tudo bem, vamos seguindo aqui. Olha aqui a relação campo e cidade, né? Olha que interessante aqui, olha aí. Aqui nós temos a cidade, né, no meio, deixa eu marcar aqui cidade, né? Cidade, porque todas as relações econômicas, que é o que a gente está falando aqui, passam pela cidade, não é verdade? Então tá bom. Então vamos ver aqui, por exemplo, o campo, né? Olha o campo aqui. O campo, o que que ele manda para a cidade? Você está vendo a setinha aqui, né? Ele manda para a cidade produtos agrícolas e investimentos, né? O que mais que o campo manda para a cidade? Olha aqui, ó. Manda populações através do êxodo rural, né? As pessoas não têm oportunidade no campo, né? E elas virão para onde? Para a cidade e vão ou não, né? A ocupar cargos de trabalho. E agora, o que que a cidade manda para o campo, né? Manda produtos industrializados e serviços, né? O que que é um produto industrializado? É o petzinho de óleo, né? É o arroz já todo descascadinho, né? É um enlatado. Esses são os produtos industrializados que normalmente no campo as pessoas também gostam de consumir, né? Não é só nós que gostamos, não. E a cidade, o que que ela manda ainda mais para o campo? Tá aqui, ó. Ela manda o quê?
Opa, quase que eu não faço a seta aqui. Ela manda investimentos e tecnologia, ou seja, dinheiro, né? É mandado dinheiro para dentro do campo e tecnologia, por exemplo, máquinas rurais, né? Drones para determinar o perímetro da fazenda, etc., fazer os cálculos, computadores para fazer o cálculo da produção e da rentabilidade, etc., né? Ok? Então vamos para o próximo. Aqui agora, cidade, né? Talvez você more em uma cidade. A maioria de nós moramos na cidade, né? Tem alguns nossos aí que moram em alguns setores rurais, né? Mas a maioria de nós podemos dizer que moramos na cidade, né? Se não mora, provavelmente já visitou ou viu muitas delas em fotografias, filme e na televisão. A nossa cidade é uma cidade de 300 mil habitantes, né? Aí nós temos aqui uma cidade quase do nosso padrão, né? Aqui com prédios, um centro comercial. E aqui nós podemos ver também uma cidadezinha pequena. Deixa eu ampliar aqui para nós, né? Ok, olha aí, ó. Ó, uma cidade grande, né? Aí mais ou menos o top de Imperatriz, talvez maior, né? E agora uma cidade pequena, olha aí, as casinhas, né, em volta da montanha, essa coisa toda, ok? Então vamos seguindo aqui. Apesar de serem diferentes umas das outras, cidades têm características o quê? Comuns, né? Toda cidade, ou grande ou pequena, elas vão ter características. Eita, mas ficou feio sublinhado aqui, né? Elas vão ter características comuns, elas vão ter algumas coisas que vão torná-las parecidas, né? Mesmo grande com uma pequena. Nas paisagens das cidades predominam os elementos o quê? Humanos ou culturais, né? Elementos humanos é o que, gente? Cada um de nós somos elementos humanos na paisagem, né? Independente da raça, gênero, nós somos elementos humanos. E culturais, por exemplo, o cultural de Imperatriz, é a panelada, é o cuscuz, né? Isso são elementos culturais que só na nossa cidade tem, outras cidades também tem, mas é bem diferente, né? Em geral, há construções próximas umas das outras, né? Que tem também. Ruas, avenidas, pontes, viaduto, aqui em Imperatriz também tem, né? Movimento intenso de pessoas e veículos. Desculpa. Em movimento intenso de pessoas em veículos, até na pandemia tem, sim, né? As pessoas estão batendo perna, né? Não querem saber da doença, do vírus. Concentração de estabelecimentos comerciais e indústrias, hospitais, escolas, bancos, escritório, etc. Geralmente a população está concentrada no espaço, empregada principalmente no que? Setor de serviço. Aqui é a característica forte de Imperatriz, né? Aqui eu creio que 80% da população trabalha no comércio. Por quê? Porque o comércio de Imperatriz é muito forte, né? Até porque o comércio de Imperatriz não é só para Imperatriz, da nossa cidade aqui, né? Ele atende toda uma região aqui, né? Que vai do Pará ao Tocantins. Então, essas pessoas normalmente que vivem nas cidades, sem ser Imperatriz, elas trabalham principalmente no setor de serviço, no comércio e na indústria. Aqui, para você ter ideia, nós temos 300 mil habitantes, mas aproximadamente 20 mil pessoas, direta e indiretamente, estão relacionadas à indústria do papel aqui em Imperatriz, que no caso é a Suzano. Então, é um índice muito grande só de uma empresa, né? Para vocês terem ideia. Mas vamos seguindo. Ok. Cada vez mais. Olha, gente, estamos chegando a 15 minutos, mas daqui a pouco acaba, viu? Fique tranquilo. Cada vez mais pessoas vivem em cidades. O gráfico abaixo representa o percentual da população urbana no mundo, ou seja,
Aqui eu escrevi errado, viu, gente? O percentual da população mundial que vive em cidades. Então tá aqui, ó. Taxa de urbanização, né? Ó, você tá vendo aí, eu tô sublinhando aí, tô marcando, quer dizer, né? Taxa de urbanização, ok? Então, bora olhar a taxa de urbanização entre 1950 e 2050, ou seja, já tem um prognóstico, né? Então, você vê aqui, 1950, né? 30% da população, olha aqui, ó, 1950, né? No tempo do quadrado, né? Então, 1950, 30% da população vivia nas cidades. Já em 2016, né? Aqui, ó, 2016, 54,5% da população vive na cidade, ou seja, mais da metade. 2030, né? Vocês vão estar tudo velho, e eu muito mais, né? 2030 as pessoas, né, 60% vai morar onde? Na cidade. E 2050 a previsão é de que 66%, ou seja, aqui nós vamos ter um crescimento leve, né? De 60% para 66%, ou seja, 6%, né? Ok? Então vamos seguindo aqui. Atualmente, mais da metade da população mundial está nas cidades, ou seja, mais da metade das pessoas do mundo vivem dentro de cidades. Elas não vivem em fazenda, elas não vivem dentro da floresta, né? Elas vivem em cidades. E as projeções, ou seja, o que se projeta, o que se observa, né, que no futuro indicam que cada vez mais pessoas viverão nesses espaços, nas cidades, né? As cidades atraem pessoas por causa do quê? Das oportunidades. Então, você pode perguntar, inclusive, para o seu pai ou para a sua mãe, você pode perguntar, papai ou mamãe, ou vovô, vovó, tio, não sei com quem você vive, você pode perguntar por que que você veio morar nessa cidade? O que foi que te fez vir morar nessa cidade? Provavelmente ele vai dizer ou que veio por causa que tinha um parente aqui e queria estar perto desse parente, ou por causa de trabalho, né? Porque tinha um trabalho em vista, porque aqui tinha mais oportunidade de trabalho. Provavelmente é o que eles vão te dizer. Então, por causa das oportunidades de trabalho, que eu já falei, né? Oportunidades de trabalho, de serviços diversificados que oferecem, aos serviços diversificados que oferecem. Quais são? Por exemplo, cidades você encontra hospitais, né? Por exemplo, aqui na região, o pessoal da região toda vem para Imperatriz. Por quê? Porque os hospitais, os grandes hospitais da região estão aqui, né? Escola, né? O pessoal que mora no interior e as escolas não são tão boas, manda para Imperatriz para estudar. Universidade, né? Aqui na região, né, tem universidades particulares, mas as grandes universidades estão aqui em Imperatriz, né? Particulares e a estadual, a federal. Teatro, né? Apesar das pessoas aqui na nossa região não prestigiarem tanto o teatro, né? Mas o teatro é algo que é inerente das grandes cidades, né? Os comércios, né? Que aqui em Imperatriz é bastante privilegiado, tanto é que provavelmente um familiar seu, ou seus pais, ou seu responsável, pode trabalhar no comércio, né? No entanto, grande parte da população urbana mundial não tem direito à cidade. Aí o que ele está dizendo das pessoas não ter direito à cidade? Elas moram na cidade, mas não têm direito à cidade. É que elas não têm direito ao quê? A ter acesso a esses equipamentos de serviço. Quais são esses equipamentos de serviço? Universidade, teatro, comércio, hospitais, escolas. Vocês sabem que vocês têm acesso à escola, mas provavelmente vocês não podem não ter futuramente condição de pagar uma universidade pública, né? Uma universidade particular. Provavelmente vão ter que correr atrás de uma vaga nas públicas, né?
E teatro também, né? Quando tem, né? Quando a Imperatriz tem alguma peça de teatro, que é coisa muito rara, algumas pessoas não têm como ir, porque às vezes não tem como pagar ingresso. Então você está sendo tolhido do seu direito de frequentar, por exemplo, um teatro, né? Então, a esses equipamentos e serviços, né? Como água, né? Que Imperatriz tem muitos bairros que não tem água encanada, né? Ou que a água chega com dificuldade, né? A coleta do lixo, né? Que tem bairros de nossa cidade que a rua está em péssimo estado e o caminhão do lixo não tem nem como entrar. Ou então tem estrada e o caminhão do lixo simplesmente não passa lá. Isso ainda é a realidade, Imperatriz, né? Transporte de qualidade, né? Aqui na nossa cidade também é uma dificuldade, porque se você não tem dinheiro para pagar Uber, você vai ter que andar, né? Se locomover através de ônibus, né? Os ônibus, eu estava vendo inclusive uma publicação na internet esses dias, de péssima qualidade, né? Com risco, né? Porque a maioria dos motoristas são os cobradores, isso tira a concentração do motorista, então é muito perigoso, né? Tanto para o motorista quanto para todos que estão no ônibus, né? E então isso é uma realidade que não é só na nossa cidade, é no Brasil inteiro. Você vai estar encontrando essa realidade da questão do transporte também. Muito bem, além da questão do acesso desigual, né? Ou seja, não é igual o acesso para todos, né? Aos serviços e equipamentos, muitas cidades, principalmente nos países em desenvolvimento. O que são países em desenvolvimento, gente? Hã? São países como o Brasil, países que não estão no nível de desenvolvimento de Estados Unidos, Europa, né? E alguns asiáticos. Então, nós nos enquadramos em países em desenvolvimento. País desenvolvido, quem são? É Canadá, é Estados Unidos, é Japão, é Europa, né? Desculpa. Países em desenvolvimento e nos menos desenvolvidos, porque, por exemplo, o Brasil é um país em desenvolvimento, mas tem, por exemplo, a Etiópia, que é um país extremamente, né, pouco desenvolvido, então um país que é muito carente, né? Então, nesses apresentam graves problemas. Quais são os problemas? Ó, ambientais. E quais dos problemas ambientais? Ele botou aqui, como a poluição das águas, né, do ar, contaminação dos solos, entre outros. Então, o que tem acontecido nesse país? A, a agricultura não planejada, a exploração não planejada da terra tem acontecido, poluição das águas, dos rios, dos mares, né, do ar e contaminação dos solos, porque nós temos essa poluição, a contaminação do solo, e acontece através de quê? Através de óleo, através de agrotóxico, né? E até de alguns fertilizantes que usados na agricultura. Então, pode acontecer também a contaminação do solo. E um solo, depois que ele morre, ele desertifica, ele não presta para nada. Então, se você tem uma propriedade e de alguma forma você contaminou o solo, então aquela propriedade não vai servir para muita coisa, só se for para morar, né? E ainda correndo o risco de ser intoxicado, né? Se dependendo do produto que matou o solo, né? Ok. Então, gente, tá aí nossa aula, chegando aí nos 25 minutos. Queria agradecer a audiência de vocês, dizer para vocês se esforçarem, gente. Tá difícil, mas é a nova realidade. Até que saia a vacina, é assim que nós vamos tocar. É o que é o que tem para hoje, né? Como dizia aquela música. Então, o que tem para hoje é isso. E nós estamos fazendo nossa parte, torcendo para você também fazer a sua e se proteger dessa pandemia, né? Dessa doença
que nos colocou nessa situação. Ok, gente? Grande abraço, até a próxima.